Olá, você está no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, esta casa bendita que tanto alento e que tanta consolação tem proporcionado a todos nós. Aqui, no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, você encontrará sempre palestras esclarecedoras e confortadoras em uma interpretação da ótica da doutrina espírita. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Divulgue em suas redes sociais aos seus amigos e conheça esta casa bendita, que nós possamos juntos fazermos um mundo melhor. A prece do trabalhador, a prece do servidor de Emmanuel para a nossa conversa de hoje. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto, ampara-nos nos propósitos santificantes, para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, onde o nosso grande instrutor espiritual Emmanuel dita então a Francisco Cândido Xavier preciosas lições, esse manancial de conhecimento tão útil e tão necessário em nossa jornada terrena. E hoje a lição é a de número 5, beneficência esquecida. Beneficência esquecida. E essa lição ocorreu em uma reunião pública no dia 10 de janeiro de 1959. E ela está relacionada à pergunta 920 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz aos benfeitores espirituais é: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E aí a resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E Emmanuel, então, discorre.
Na evolução, na solução dos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe aos gestos e disciplina. A voz, no entanto, recebe na propriedade do lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil através do próprio exemplo, ao santuário do dever, do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina da paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio de conceito brilhante que te responsta da pena, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Cede às necessidades daqueles que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência. Não lhes manches a taça com o veneno da exibição, nem lhes tines a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhes as sugestões do amor no hino do coração, e buscando primeiramente nos caminhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos proporcionar aos outros, conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Beneficência, uma daquelas palavras que não são muito comuns no nosso usual e que nós podemos traduzir como caridade, como generosidade. E aí nós começamos a compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. Deus é o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada existiria. Sim, Jesus é o nosso diretor angélico. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, está aqui e foi criado pelas mãos augustas do Cristo, o nosso diretor angélico. E a beneficência é uma amostra da nossa capacidade de servir, da nossa capacidade de amar, mostrando o quanto nós já evoluímos e caminhamos na senda do progresso. Sim, não tem como progredirmos espiritualmente sem olhar para o próximo, sem olhar à nossa volta. Nós precisamos vencer essa barreira do orgulho e do egoísmo. E a beneficência não é apenas material. Existe uma beneficência, sim, moral, existe uma beneficência espiritual
e também a beneficência que nós hoje conhecemos como emocional, que predomina nesse mundo imediatista e materialista, muitas vezes conduzido pela mídia. E Emmanuel nos diz, ele começa dizendo assim, ó, na solução dos problemas da caridade, não ouvides a beneficência no campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. O que ele está dizendo? Que nós, na nossa correria, na busca incansável do sustento do corpo material, dos compromissos e responsabilidades que nós temos como encarnados, os nossos compromissos para com a sociedade, os nossos deveres e as nossas obrigações perante a humanidade. Mas muitas vezes, sim, nós somos pessoas boas, caridosas, atenciosas no meio em que nós nos encontramos. Muitas vezes levado a circunstâncias, colocados ou relegados a uma posição onde nós obedecemos, onde nós cumprimos ordens, regulamentos e normas. Mas ao chegarmos em casa, somos verdadeiros tiranos. Queremos impor a nossa verdade, queremos impor as nossas convicções. Somos nós que mandamos, nós exigimos, nós escravizamos moralmente, nós impomos as nossas condições, fazendo daqueles que Deus colocou aqui para que nós amássemos, para que nós educássemos, para que nós aprendêssemos, fazendo deles simples serviçais. Não reconhecemos o valor, não reconhecemos as suas qualidades. No ambiente doméstico, muitas vezes nós queremos apenas ser servido, esquecendo-se da humildade, porque todos nós estamos a caminho da luz. Todos nós estamos em aprendizado. Viver na sociedade, muitas vezes, é representar um papel. Nós colocamos máscaras e ali nós engolimos, muitas vezes, aquelas situações, porque nós não podemos ali colocar para fora o nosso eu. Porque se ofendermos, nós vamos ouvir a verdade. Se nós magoarmos, nós vamos ouvir na mesma proporção. Porque fora do nosso lar, as pessoas não têm a obrigatoriedade para conosco daquilo que nós encontramos no nosso próprio lar. O ambiente doméstico é para nós a grande escola, uma oportunidade bendita de reajuste, de reconciliação com adversários, com inimigos, com desafetos, pela oportunidade bendita que todos nós solicitamos no nosso planejamento reencarnatório. E ele prossegue: esclarece os espíritos conturbados e sofredores aos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados, que a provação desequilibra ou ensandece. Sim, a doutrina espírita nos mostra os dois planos da vida, os dois planos da existência. Nós vivemos em um plano encarnado, em um plano terreno, mas existe a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a nossa essência. E nós, espírita, trabalhadores, colaboradores, auxiliares do Cristo, tendo esta oportunidade bendita da vida de servir, de amar, de perdoar e de esclarecer, sim, nós buscamos no conhecimento da doutrina espírita como devemos nos dirigir, como acolher, como instruir, como mostrar a esses irmãos que já se encontram no mundo espiritual
a importância da mediunidade, essa ferramenta tão útil, tão prática e tão necessária nos momentos de conturbação que nós hoje atravessamos no planeta Terra. Porque os espíritos, os encarnados que desencarnaram, os espíritos retornando ao mundo espiritual, eles não se transformam em gênios intelectuais, não adquirem o conhecimento simplesmente num piscar de olhos ou num passe de mágica. Não, nós continuamos a nossa caminhada e retornamos ao mundo espiritual da mesma maneira e no mesmo estágio em que nós nos encontramos no planeta Terra. Mas nós temos a beneficência dos benfeitores espirituais, que não nos julgam, que não nos condenam, mas nos mostram a todo momento as nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos enganos, ofertando-nos sempre novas oportunidades para que possamos todos nos reconciliarmos com a lei divina. Mas nós não temos esta mesma paciência, nós não temos essa mesma tolerância para com os nossos familiares em desajuste, os nossos familiares que pensam diferente de nós, a nossa família que muitas vezes professam outras denominações religiosas, que têm necessidades diferentes das nossas. E é aí que entra a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de servir, esclarecer, como está muito bem claro no livro dos Espíritos. A pergunta que originou o texto do Emmanuel, vamos repeti-la. O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? A resposta dos benfeitores não deixa dúvida. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quando se pode ter na Terra. Ou seja, a Terra é um planeta de provas e expiações. Sim, nós estamos aqui em reajuste, nós estamos aqui em reparação das nossas imperfeições, dos males que causamos, das dores e dos sofrimentos que impingimos aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, em circunstâncias pretéritas da nossa existência. Mas, através da beneficência, ajudando, auxiliando, amparando e socorrendo aqueles que o Cristo nos encaminha, que o Cristo coloca ao nosso lado, nós temos a oportunidade de desenvolver em nós as virtudes latentes de sermos filhos de Deus, de sermos ovelhas que obedecem, que seguem as orientações do nosso pastor querido. E esses laços familiares, porque nós temos os laços consanguíneos, nós temos um pai, uma mãe, a origem da nossa existência e a nossa gratidão. Pois se hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade de aprender e de seguir a nossa viagem evolutiva, é porque espíritos beneficentes nos ofereceram a oportunidade bendita da vida. E aqui no planeta Terra, nós podemos alcançar momentos felizes, momentos de regozijo. E esses momentos estão relacionados diretamente à nossa capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, fazendo a eles aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Os ensinamentos de Jesus, tão bem explicados, tão bem traduzidos pelos benfeitores espirituais, nos esclarecendo e nos dando o direcionamento, nos mostra
que mesmo nesse estágio temporário, nessa fase transitória, terrena em que nós nos encontramos, estes espíritos agregados, esses espíritos que vêm juntar-se a nós em nossa caminhada evolutiva. Por quê? Nós vamos atraindo, nós temos genros, noras, sogras, cunhados, nós temos companheiros do trabalho físico e material, nós temos irmãos e companheiros de ideal espírita, de exercitar a nossa realidade, a nossa religiosidade. Nós temos irmãos e companheiros que comungam conosco dos mesmos pensamentos. Todos nós estamos voltados para os ensinamentos do Cristo. No mundo de provas e expiações como é o planeta Terra, porque aqueles que estão em provação são os nossos irmãos que estão aqui reconciliando-se com a lei divina. No mundo espiritual, aprenderam a teoria e agora aprenderam os recursos e os mecanismos e vêm ao planeta Terra exatamente para exercitar, para provar esse conhecimento e se já estão prontos para seguir adiante. Temos também aqueles nossos irmãos que estão em expiação, vivendo para reconciliar-se com a lei divina, vivendo na própria carne, na própria existência, aquilo que causaram aos outros. Somos hoje o efeito do nosso passado. Somos os artífices do nosso destino. E temos que buscar, como diz Emmanuel, nos seus ensinamentos, nós temos que buscar essa compreensão da beneficência, para que todos nós possamos, sim, caminhar alegres, confiantes, esperançosos e renovados. Beneficência não é um favor, beneficência não é uma compaixão, não é. Nós temos que fazer aos nossos irmãos e ofertar a eles a oportunidade do aprendizado, direcionar. Assim como nós seguimos o caminho que é Jesus, nós temos que oferecer a eles esta mesma oportunidade. Nós temos que levar a eles tudo aquilo que nós já adquirimos em nossa caminhada evolutiva. É assim que nós vamos progredindo. Somos todos aprendizes do Evangelho a caminho da luz, adquirindo as alavancas do progresso, as alavancas para a nossa consciência moral, para a nossa consciência espiritual. Quando nós compreendemos que a vida é um processo, nós entendemos os propósitos divinos da nossa existência. E Emmanuel, ele fala assim: espalha a doutrina da paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, mas não ouvide exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Então, sim, nós temos que levar adiante, nós temos que viver em comunidade, nós temos que levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados, acolher sem ofender, auxiliar sem dar lição de moral, trazer o conhecimento sem a reprimenda, mas não deixando passar a oportunidade de corrigir. Sim, o Evangelho é beneficente para com todos nós. E o ambiente doméstico é uma oportunidade bendita da reconciliação que nos aguarda. Porque se nós não somos capazes de amar, de perdoar, de entender os nossos familiares,
aqueles que estão em nosso ambiente doméstico, como vamos exercitar a fé? Como vamos falar de caridade? Como vamos falar de paciência e tolerância, se assim não somos para aqueles que são, nesta jornada, o sangue do nosso sangue, a lição da consanguinidade? Jesus, ao convidar os apóstolos e ao convidar a todos os discípulos a dar a continuidade do seu evangelho, Jesus nos orientou e nos deixou um grande legado. Ele disse: Eis que estarei convosco até o fim dos dias. Sim, Jesus é o nosso companheiro, Jesus é o nosso guia. Jesus é o farol que ilumina a nossa caminhada nas tormentas e nas tempestades existenciais da nossa reencarnação. E nós vamos caminhando neste mundo bendito, neste planeta bendito, através da lei do progresso, da lei do trabalho, da lei de adoração, sem perder Jesus de vista. Jesus está sempre ao nosso alcance. Sim, os seus ensinamentos precisam ser colocados em evidência, precisam ser compartilhados, para que possamos ter um mundo melhor. E através da beneficência para conosco e para com todos aqueles que compartilham conosco da jornada terrena, nós vamos caminhando, superando essas dificuldades e os obstáculos. E é nesses momentos de realização que nós encontramos a felicidade. A felicidade, para chegarmos a ela, a felicidade, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Da mesma forma que muitos só conhecem o mal, muitos só conhecem o ódio, muitos dos nossos irmãos conhecem apenas a dor, o sofrimento. E é aí que entra a oportunidade bendita de exercitarmos a beneficência. E Emmanuel coloca como título desta lição para nós a beneficência esquecida, porque a grande maioria de nós, espíritas, cristãos, qualquer que seja a denominação religiosa que professamos, nós muitas vezes passamos grandes lições, trazemos grandes conhecimentos. Temos hoje a oportunidade de levar milhões de informações, mas esquecemos a beneficência. Porque beneficência é carinho, é afeto. Beneficência, sim, é resignação, é renúncia, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do próximo, é olhar as suas necessidades e compreender que nós um dia também já vivemos esta mesma situação e esta mesma circunstância. E se hoje nós vencemos, se hoje superamos todas essas adversidades, é porque alguém foi beneficente para conosco, ofertando-nos os recursos necessários à nossa sobrevivência. Momentos felizes, felicidades, alegrias, conquistas e realizações. Sim, é possível de ser alcançada em um mundo de provas e expiações. Entre tantas divergências, entre tantas dificuldades, entre tantos males, floresce a flor, germina a flor do amor, germina a nossa capacidade de servir e de amar. Quando nós olhamos para a nossa jornada, compreendendo que Deus, a perfeição absoluta, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o nosso Pai. Quando nós olhamos para Jesus, o diretor angélico, nosso irmão maior, nosso mestre querido, a luz que guia
as trevas da ignorância. Quando nós olhamos para Jesus, o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada, nós compreendemos o nosso objetivo. Nós compreendemos a oportunidade bendita de amar e de servir. Hoje, a doutrina espírita nos mostra esses dois planos da vida. Então, Kardec revela ali no Livro dos Médiuns, por quê? Se o Livro dos Espíritos nos mostra de onde viemos, por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação, nos apresenta o mundo espiritual, então o Livro dos Médiuns traz as normas, a lei e o regimento que impera no mundo espiritual. É a nossa destinação. E para que cheguemos conscientes ao mundo espiritual, se faz necessário conhecer as leis que lá regem. Porque nós estamos no planeta Terra adquirindo esses recursos. Nós estamos aqui na busca desse aprendizado, colocando em prática as lições de amor que Jesus nos deixou. E é preciso saber o mundo que nos espera. É preciso saber que estamos em uma constante mutação. Nós hoje já somos muito melhores do que fomos ontem, mas temos o dever e a obrigação de amanhã sermos ainda melhores do que hoje. No planeta de provas e expiações, compreendendo o verdadeiro significado de beneficência, que nós não podemos esquecer, porque a beneficência só pode ser exercida em relação ao próximo, em relação a nossos familiares, aos ambientes em que nós, encarnados, vivenciamos. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E temos que procurar viver da melhor forma neste planeta bendito. Ninguém está sujeito à escravidão. Ninguém está sujeito aqui simplesmente à dor, sofrimento e às dificuldades. Não, nós podemos sim caminhar alegres, felizes, porque a caridade está ao nosso alcance. E se não esquecermos a beneficência, a tolerância, se não esquecermos que devemos buscar primeiro as coisas de Deus, porque tudo mais nos será acrescentado, com certeza o Mestre querido nos oferecerá novas oportunidades de trabalhar e de servir. Que juntos possamos levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Que a doutrina espírita nos traga a consolação necessária, mas também ela, que nos revela o mundo espiritual, possa ofertar-nos a preparação necessária para que nós possamos sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Hoje e sempre que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.